Bom, gente, a gente começa estudando nesse componente, a gente começa estudando o diodo. O diodo, ou também chamado de diodo PN, é o componente principal da disciplina, né? Ele e o transistor bipolar de junção. A base da eletrônica é em cima do diodo e do transistor. Na verdade, o transistor ele acaba sendo mais expressivo do que o diodo, mas o diodo veio primeiro, né? Então, são os dois componentes mais básicos da eletrônica, o diodo PN e o transistor bipolar de junção. Desses componentes, com a evolução aí da eletrônica, a gente tem inúmeros outros componentes que foram ficando sofisticados até a gente conseguir construir circuitos mais complexos, integrar esses circuitos dentro dos chamados circuitos integrados, dentro de pastilhas de silício, dentro de chips. E aí, né, o negócio caminhou para um caminho extremamente evolutivo, né? A gente saiu lá do circuito integrado da década de 60 até chegarmos aí a níveis de bilhões de transistores dentro de uma pastilha, como acontece com os processadores hoje. Então, tudo isso partiu do funcionamento de um diodo e de um transistor. Então, o diodo é o primeiro componente. O que torna o diodo interessante? O que torna o diodo interessante é o fato dele conduzir num sentido apenas. Então, lembre-se disso. O diodo PN, né? Eu estou falando PN aqui porque existem vários outros tipos de diodo, né? Tipicamente, a gente fala só diodo. Só que a gente tem o diodo túnel, o diodo Schottky, o diodo Shockley, o diodo Zener, o diodo LED, o diodo varactor. Então, a gente tem um monte de outros tipos de diodo. Então, a gente caracteriza cada um. Quando a gente falar só diodo, saiba que eu estou me referindo ao diodo PN, que é o diodo básico aí, né? O primeiro componente eletrônico aí, vamos dizer assim, feito de semicondutor, né? De silício ou germânio, que foi aplicado aí a circuitos. Então, existem outros, mas eu não vou ficar falando de diodo PN, eu só estou falando agora, só para contextualizar. Então, eu falando de diodo, eu já estou me referindo ao diodo de junção PN. Ele tem uma junção P e uma junção N formado por duas pastilhas, uma pastilha P e uma pastilha N. Agora, o que torna o diodo interessante, o que torna o diodo diferente do resistor? É que o diodo ele conduz corrente no sentido apenas. Então lembre-se disso. O diodo conduz corrente apenas no sentido. O resistor não, né? O resistor conduz corrente num sentido, no outro sentido. Então, além disso, eu tenho que avaliar que o diodo ele tem uma resistência muito pequena. A gente aqui, nos exercícios, nós desprezamos essa resistência. Então, a resistência é bem baixa. E essa resistência bem baixa, ela muitas vezes me exige uma resistência em série com o diodo. Por quê? Se o diodo tem uma resistência muito baixa e eu polarizá-lo diretamente, ele vai conduzir. No que ele conduz, ele vai produzir uma corrente muito alta. Por quê? Porque a resistência dele é baixa. E isso vai fazer com que o diodo, na maioria dos casos, se danifique, queime. Então, se você pegar um diodo e ligar ele numa fonte, como por exemplo, numa bateria, ele vai produzir uma corrente muito alta, porque a resistência interna dele, a resistência de corpo, ela é pequena. Então, eu tenho que lembrar disso. Tipicamente, um diodo ele está associado a uma resistência. Ele tem algum elemento limitador de corrente em série com ele. Então, o exercício número 1 aqui, né? Determine a corrente do diodo, a tensão do diodo e a tensão no resistor. Aqui, então, eu tenho uma bateria, né? Um diodo e uma resistência. Esse é o circuito de corrente contínua. Eu estou considerando aí um circuito de corrente contínua. Nesse circuito de corrente contínua, o diodo ele tem que ser polarizado diretamente. Então, a seta do diodo, ela indica o sentido convencional da corrente.
Então, eu tenho que avaliar se a seta do diodo ela está na mesma direção do que a corrente do circuito. Se isso acontecer, a gente basicamente polarizou o diodo diretamente. Então, vou abrir aqui, ó, vou copiar essa imagem para cá para ficar melhor. Se eu considerar aqui a polaridade da fonte, ó, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, certo? Veja, o diodo tem dois terminais. Esse terminal é o anodo e esse terminal é o catodo. Então, como eu tenho um diodo de silício, a tensão no anodo ela tem que ser 0,7 maior que o catodo para o diodo conduzir. Então, primeira coisa no exercício desse aqui, olhar, né, a polarização. Então, eu tenho o positivo da fonte no anodo e o catodo, ó, fechando o circuito para o negativo da fonte, que aqui foi inserido um terra aqui, né? Um ground. Esse terra aqui, ó, é um 0 volts. Aqui em eletrônica, o terra, ele não é aquele aterramento lá de instalações elétricas. Ele pode ser? Pode. Esse ponto aqui pode ser aterrado. Ele pode estar ligado no sistema de aterramento, né? Onde a gente tem condutores e hastes instaladas aí no solo. Mas, nesse caso aqui da eletrônica, na maioria dos casos, o terra é simplesmente um ponto comum. É só para eu indicar um ponto que é comum no meu circuito. Só para falar assim, ó, isso aqui é meu ponto comum. E, tipicamente, esse ponto comum é o negativo da fonte. Então, muitas vezes a gente usa ele para simplificar a forma de representar o circuito, né? Existem formas mais simplificadas, onde a gente não tem muitas linhas, a gente acaba despoluindo um circuito muito complexo, muito grande, com muitos componentes, usando esse rótulo do terra aqui, né? Colocando ele como ponto comum. Então, eu tenho 8 e tenho 0. Então, esse diodo aqui está polarizado diretamente. Então, eu posso considerar que o diodo está polarizado diretamente. Vou colocar aqui, ó, polarizado direto. E o que que isso caracteriza? Que o diodo está operando como uma chave fechada. Aí, aqui nos exercícios, a gente considera o modelo simplificado do diodo. O que que é o modelo simplificado? Quando o diodo ele está polarizado reversamente, né, vamos imaginar aqui, que aqui eu tenho um potencial menor do que aqui. O diodo está polarizado reversamente. Nessa polarização reversa, a gente tem aqui, ó, uma chave aberta. Então, na polarização reversa, eu não tenho corrente. Ó. A corrente aqui é igual a zero, eu tenho uma chave aberta. Na polarização direta, quando eu tenho, que é o caso desse exercício, um potencial maior no anodo do que no catodo, eu tenho uma chave fechada. Só que aqui na eletrônica básica, a gente considera a queda de tensão, que é como se a gente tivesse uma bateria, mais e menos, produzindo uma queda aqui, ó, de 0,7 volts. Por que que eu considero essa queda? Porque os meus níveis de tensão, eles são baixos. Então, normalmente a gente considera, né? Aqui, ó, 8 volts. O que é 0,7 de 8? Né? Então, sei lá, quase 10%. Então, eu considero essa queda de 0,7. Então, voltando para o exercício em si, né? Esse diodo está ligado, se ele está ligado, queda de tensão nele, ó, aqui em cima, lembrando que essa seta curva aqui, ó, ela representa, né, a indicação do potencial. E a seta, necessariamente, que ela indica o potencial maior. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão de 0,7. Bom, se eu tenho 8 volts e se eu tenho 0,7 aqui, pela lei de Kirchhoff das tensões, a tensão em cima do resistor, essa tensão VR, vai ser a tensão total da fonte, a gente pode chamar aqui de... ele já tinha colocado E aqui, né?
eu ia chamar de VCC, mas então eu vou escrever aqui a tensão da fonte, ela é igual à tensão do diodo, VD, menos a tensão do resistor, né? O contrário aqui, né? A gente poderia, né, para contextualizar melhor aqui, a tensão no resistor mais a tensão do diodo. Por quê? Se eu rodar a malha, ó, aqui, gente, a gente praticamente vai considerar essa análise direta, não vai precisar ficar rodando malha. Mas aqui, ó, do menos para o mais, se eu rodar a malha aqui nesse sentido, no meu circuito, do menos para o mais, a gente tem uma elevação. Então, eu teria o E. Aqui, do mais para o menos, eu teria uma queda, menos VD. Aqui, do mais para o menos, eu teria uma outra queda, menos VR. Isso tudo é igual a zero. Isto é, a soma das quedas de tensão com as elevações de tensão de uma malha são nulas, é igual a zero. Então, se eu pegar esse elemento e passar para lá, ó, a tensão VR, que é a tensão no resistor, vai ser o quê? A tensão da fonte menos a tensão do diodo. Então, a tensão da fonte ela vai se distribuir nos elementos do meu circuito. Como eu tenho apenas dois elementos, esses elementos estão em série, né, eu basicamente vou ter aqui, né, a tensão da fonte menos 0,7. Então, VR, que foi a primeira coisa que o exercício solicitou, lembrando que a gente está trabalhando aqui o exercício 1, né? No exercício 1, foi pedido a tensão no resistor. Então, a tensão no resistor é a tensão na fonte, 8, menos a tensão do diodo, que é 0,7. Porque o diodo está polarizado diretamente, ele está ligado. Então, tensão no resistor vai ser 7,3 volts. Beleza. Então, a tensão do diodo, como o exercício solicitou, vou colocar em destaque aqui também. Diodo ligado, né? Polarizado aqui diretamente, 0,7 volts. E a corrente? A corrente do circuito, lembrem-se disso. Aqui a corrente é uma só, né? Tem um circuito série, não tem duas correntes, só tem uma. No sentido convencional, eu saio do positivo e vou para o negativo da fonte. Então, a corrente, sempre quem vai limitar a corrente é o resistor. Então, sempre que eu for calcular a corrente, lembre-se disso. É basicamente o resistor que limita a corrente. Então, é a tensão no resistor dividido pela resistência. Né? Corrente aí pela lei de Ohm é tensão dividido por resistência. Ah, mas e o diodo? O diodo ele tem uma resistência. Tem sim. É uma resistência pequena. Tem duas resistências, vamos dizer, do circuito equivalente do diodo. A resistência da junção PN e a resistência Buddy, que é a resistência de corpo do diodo. Só que essas duas resistências são pequenas. E os exercícios que a gente resolver, a gente vai desprezar essas resistências. Por quê? Porque a gente está usando o modelo simplificado de representação do diodo, onde na polarização reversa, o diodo funciona como uma chave aberta. E na polarização direta, o diodo funciona como uma chave fechada, em série com uma queda de 0,7. Então, a gente não considera resistência. Então, basicamente, para achar corrente, o que limita a corrente é resistência. Que a única resistência que a gente está considerando no circuito é essa resistência R. Então, vai ser a tensão no resistor dividido pela resistência do resistor. Então, basicamente, a gente tem 7,3 dividido por 330 ohms. Aqui, ó, o exercício considerou aqui 0,33K, né? Então, 0,33K é a mesma coisa que 0,33 vezes 10 a terceira, certo?
E o que é 10 a terceira? É 1000. Né? Então, 0,33 vezes 1000 é 330 ohms. É só a forma de escrever. Lembrando que esses múltiplos e submúltiplos, né? Mili, nano, micro, pico. Aqui ficou invertido, né? Mili, micro, nano, pico. E também os múltiplos, quilo, mega, giga, tera. Esses elementos, eles fazem parte do número, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado. Tem gente que acha que isso aqui faz parte da unidade de medida. Faz parte do volts, do ampere, do watt. Não faz parte do número. É uma letra, mas faz parte do número e é utilizada para simplificar a escrita do número. Você não escrever um número muito grande, nem um número muito pequeno, aquele monte de zero. Então, a gente usa muito esses prefixos aqui, né? Então, fiquem atentos aí nos exercícios e tentem, na hora de resolver os exercícios, utilizar, né, esses múltiplos, utilizar a notação de engenharia, que isso aqui é a notação de engenharia, 10 a terceira, o micro aqui é 10 a sexta, o nano é 10 a menos 9, né? Tudo negativo aqui. E o pico 10 a menos 12. Tem mais outros aí, fento, ato, menos 15, menos 18. Aqui é 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona e 10 elevado a 12. Certo? Então, só representando aí. Então, vamos fazer aqui na calculadora, ó, 7,3 dividido por 330. Então, está dando uma corrente de 22,12 miliamperes. Então, 22,12 miliamperes.